povo, seguinte, meu filho, falando ainda sobre o princípio da igualdade. Cadê você, meu filho? Pelo amor de Deus, sumiu. Igualdade, tá aqui. Igualdade. Quando eu falo para você sobre o princípio da igualdade, quero lembrar você que eu tenho a igualdade formal e a igualdade material. Professor, qual a diferença da igualdade formal para a igualdade material? Tem diferença? Tem. O artigo 5º, inciso 1º, quando fala assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nesse momento, eu lembro a você, eu tenho igualdade formal, eu tenho igualdade material. Igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal e igualdade material. O que desgraça é a igualdade formal. Você lembra assim, ó, todos são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Igualdade formal. Aí é igualdade formal. A igualdade material, eu vou lembrar daquela velha máxima bonita de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Eu vou lembrar você que a Lei Maria da Penha é um grande exemplo de igualdade material. A Lei Maria da Penha é um grande exemplo de igualdade material. A Lei de Cotas em Concurso Público é outro grande exemplo de igualdade material. A Lei de Cotas em Concurso Público é um outro grande exemplo de igualdade material. Quando eu falo para você sobre igualdade material, você vai lembrar das ações afirmativas. Porque cai essa desgraça da igualdade material. Ações afirmativas, lei de cotas em concurso público. E uma decisão importante que o CESP já cobrou na lei de cotas em concurso público. O cara foi lá, se autodeclarou negro e concorreu nas cotas. Aí, dentro do edital, enfim, naquele concurso público, trouxe outros critérios, né? Ele tinha que passar por uma banca. E o CESP cobrou assim, é constitucional que ele passe por uma banca, pode, né, estabelecer outros critérios além da autodeclaração. E agora, pode ou não pode estabelecer outros critérios além da autodeclaração? Isso na lei de cotas. Eu vou dar meu exemplo. Um exemplo prático, bonito. Acho que eu já participei de 3, minha vida de concurso público, já passei uns 9 concursos públicos. Desses 9, 3 eu passei nas cotas. E aí eu participei de 3 bancas de cotas. Eu fui para a banca de cotas e ficam 3 pessoas, ela olha para você e pergunta assim, você é negro? Aí eu olhei, você é negro preto ou negro pardo? Eu digo, ixi Maria, tem isso, negro preto, negro pardo. Enfim, você passa por uma banca e o STF já falou, ó, é constitucional. É constitucional se aquele concurso público trouxer outros critérios além da autodeclaração. Belezinha? Então comigo. Lembre da igualdade formal, mas lembre também da igualdade material. Lembre que a Lei Maria da Penha é um exemplo de igualdade material. Lembre da lei de cotas em concurso público. Tranquilinho? Outro exemplo de igualdade material. Ah, professor, um TAF da PM, né? Um TAF das carreiras policiais, teste físico. O homem ele corre menos que a mulher. Ou o homem corre mais que a mulher, aliás. Por quê, professor? Essa desigualdade nada mais é que uma igualdade material. TAF de concurso público, né, para as carreiras policiais. É outro grande exemplo. Vamos embora. Para cá. Foi demais. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O artigo 5º, inciso 2º, ele trata da legalidade. O artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ele trata da legalidade. Ele fala assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E agora, professor, qual a diferença? O que é importante para a prova? Porque você está assistindo esse negócio, você está pensando assim, tá, beleza, é bonito, tá na Constituição, mas eu vou marcar o que na hora da prova? O que isso é importante para a minha prova? A desgraça da prova. Vai botar uma questão assim, ó, uma viatura policial, rondando, né? O cara acha que tem maconha dentro da casa. Ele vai chegar e vai meter o pé na porta porque ele acha. Você fala, não. O agente público, ele só pode fazer o que a lei autoriza, o que a lei permite. Ele só pode fazer o que a lei permite. O particular, ele pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O agente público, ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza. Belezinha? Lembre do princípio da legalidade.
Mais. Artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura, nem a um tratamento desumano, degradante. E a tortura é bonita. A tortura é bonita não pode falar isso não. A vedação à tortura é bonita. Melhorar. A vedação à tortura é uma coisa bonita. É uma coisa bonita. Está na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 3º, né? A vedação à tortura. Mas o que é que tem de mais importante nessa vedação à tortura? O que é que tem de mais importante atualmente na vedação à tortura? Quero lembrar a você sobre o uso de algemas. E isso aqui é importante. Quando eu falo para você sobre o uso de algemas, eu aviso a você que a regra hoje é não algemar. A regra hoje é não algemar. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas em 3 casos. Quais são os casos que é permitido o uso de algemas? Só 3, comigo, ó. Perigo, resistência e fuga. Só é lícito, só é permitido o uso de algemas nos casos de perigo, resistência e fuga. Olha que desgraça. Perigo, resistência e fuga. E mesmo assim, eu tenho que justificar sempre por escrito. Sempre tenho que justificar por escrito. E perigo, a integridade física minha, do cara que está prendendo, do terceiro ou até do camarada que está sendo preso. Se o camarada quiser se matar, o cara que está sendo preso, né, o autor do delito quiser se matar, eu vou deixar ele se matar? Não, eu algemo ele para ele não se matar. Está oferecendo perigo. Perigo é a integridade física dele. É lícito o uso de algemas? Eu falo, é. Súmula vinculante 11 do STF. Súmula vinculante 11 do STF. Fala bem assim, só é permitido, é lícito o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. Perigo à integridade física minha, de terceiro ou do próprio camarada, do policial, de terceiro ou até do próprio autor. Perigo à integridade física minha, de terceiro ou do próprio autor. Resistência ou fuga. Justificar por escrito. Sempre. Súmula vinculante 11 do STF. Lembre da vedação à tortura, porque essa desgraça cai, viu, meu filho? Mais um. Agora chegou num tema importante. Mais importante ainda. Né? Não que o resto não é importante. Aqui eu quero falar com você sobre religião. Religião. E aí a Constituição Federal fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A Constituição Federal, ela protege os locais de culto e suas liturgias. Protege? Protege. Ela protege os locais de culto e suas liturgias. Uma coisa bonita dessa proteção aos locais de culto e suas liturgias é que, apesar do Estado ser laico, não ter religião oficial, Estado laico é um Estado neutro, a nossa querida Constituição, ela protege os locais de culto. E que um grande exemplo disso, né, da proteção aos locais de culto e suas liturgias, é que eu, por exemplo, sou policial militar, mas uma ocorrência de perturbação do sossego envolvendo o terreiro de candomblé. E agora, você faz o quê? O vizinho está incomodado porque o outro vizinho tem um terreiro e o barulho no tambor está muito alto. Faz o quê, pelo amor de Deus? A polícia chega lá, exemplo concreto, para você entender essa desgraça. Cheguei lá, na frente do terreiro, e aí eu chamei, ninguém me atendeu. Eu entrei dentro do terreiro. Quando eu entrei dentro do terreiro, fui entrando, não deveria entrar. Eu, policial militar, chamei, ninguém me atendeu, o barulho estava muito alto. Enfim, o negócio era lá no fundo do terreiro. Eu entrei, ninguém me atendeu. Cheguei lá no final, vi uma roda, e eu parei. E fiquei ali esperando para conversar com o dono da casa. Mas por que eu fiquei parado esperando? Porque eu estava com medo de falar com alguém que não era desse mundo. No Pau da Goiaba foi isso. Eu fiquei pensando assim, pô, já a pessoa fala com alguém que não é daqui, né? Aí eu fiquei parado ali, esperando. Alguém veio falar comigo. Aí o camarada veio falar comigo. Falei, meu velho, eu sei, eu sou culto religioso aí, mas o seu vizinho está incomodado com barulho. Bata devagar no tambor, pelo amor de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque a nossa querida Constituição, no artigo 5º, inciso 6º, protege os locais de culto e suas liturgias. A Constituição Federal, ela protege os locais de culto e suas liturgias. Outra coisa interessante da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 7º, onde ela assegura
assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Olha que coisa bonita. A Constituição Federal, ela assegura a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Civis e militares. Estou falando aqui de hospital público, hospital particular. Estou falando aqui de presídio. Assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Qualquer religião. Ah, professor, o pastor pode ir no hospital? Pode. O padre pode ir no hospital? Pode. O pai de santo lá do candomblé, da Ubanda, pode ir no hospital rezar pelo amigo dele? Pode. Pode. Lembre, é assegurada assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Belezinha? Mais uma. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Meu filho, minha filha, esse inciso, quando é misturado com direitos políticos, fica bonito. Por isso, ele está falando aqui sobre um negócio chamado escusa de consciência. Imagine só, um menino de 18 anos, foi pro quartel se alistar, né? Chegou lá no quartel e pensou assim, ó, meu velho, chegou pro coronel lá do quartel, falou, ó, a minha religião não permite que eu pegue em armas, eu não quero ficar não. Mas eu não quero ficar porque a minha religião não permite que eu pegue em armas e é um direito fundamental meu não querer ficar aqui. Está lá no artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Ele usou aqui nesse caso religiosa, né? Ele falou assim, ó, minha religião não permite que eu pegue em armas, eu não quero ficar aqui não. O cara do exército falou, massa. Mas aí, nesse caso, você tem que cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Se ele se recusar de cumprir a prestação alternativa fixada em lei, aí, nesse caso, ele será privado de direitos. A prova de concurso público, ela adora confundir isso aqui. Eu alegar minha religião para eu não cumprir uma obrigação legal a todos imposta, eu não vou ser privado de direitos. Eu vou ser privado no momento que eu recusar cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Aí sim eu vou ser privado de direitos. Por isso, cuidado com esse inciso aqui. Muito cuidado com esse inciso aqui. O menino de 18 anos, ele pode ir pro quartel e falar assim, ó, eu não quero ficar aqui não, porque minha religião não permite que eu pegue armas. Pode. Mas ele tem que cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Ele não pode se recusar de cumprir. O cara do quartel vai falar assim, massa, é um direito fundamental seu? Bonito. Mas cumpra a prestação alternativa fixada em lei. E aí, nesse caso, ele tem que cumprir. Tranquilinho? Senão, a gente vai entrar lá em direitos políticos, vai ter uma discussão se é suspende ou se perde os direitos políticos. Mas em direitos políticos a gente comenta mais sobre esse assunto. Belezinha? Vamos embora. Antes de chegar aqui na inviolabilidade da intimidade, vida privada, só quero lembrar você mais alguma coisinha sobre religião. Por isso, cuidado. Lembre que o Brasil é um Estado laico, um Estado neutro. Não possui religião oficial. Lembre, crucifixos em repartições públicas. Já foi decidido, já foi comentado. Lembre, são símbolos culturais. Tranquilinho. Lembre que a palavra Deus, presente no preâmbulo da Constituição, não fere a laicidade da Constituição Federal. Religião é um tema importante, mas é um tema que cai. Por isso, grave essa desgraça. Vamos lá, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurada a indenização pelo dano material, moral. Quando eu falo para você sobre o artigo 5º, inciso 10, eu pergunto, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode sofrer dano moral? Já que estou falando sobre intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas, eu pergunto a você assim, peraí, meu filho, vem cá. Uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode sofrer dano moral. E agora? Pode ou não pode? Como é que é esse esquema aí? Vai ou não vai? Pode, meu filho. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pode sim sofrer dano moral. Eu lembro a você que pessoa jurídica, ela também possui direitos fundamentais. Ela não tem todos os direitos fundamentais realmente, não tem todos, mas ela tem alguns. Então, pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral? Pode, meu filho. Pode sofrer dano moral? Pode. Pode sofrer dano moral. Sim, pode sim sofrer dano moral. Tranquilinho nisso aí? Tá.
falando ainda sobre intimidade e vida privada. Tem mais coisa, meu filho. Relacionado aos direitos de intimidade e vida privada está o sigilo bancário. Quem pode quebrar sigilo bancário? E agora, como é que funciona essa desgraça? Quebra de sigilo bancário. Quem pode quebrar o sigilo bancário? Vamos lá. Primeira pessoa que pode quebrar sigilo bancário. Anote aí, viu? Juiz pode? Pode. Falando sobre quebra de sigilo bancário. Juiz pode? Pode, juiz pode quebrar o sigilo bancário. O Ministério Público pode quebrar o sigilo bancário? Pode, só que o Ministério Público ele quebra o sigilo bancário no caso de verbas públicas. Verbas públicas. O delegado de polícia, meu filho, ele quebra o sigilo bancário? E agora? Quebra ou não quebra? Não. Delegado de polícia não quebra sigilo bancário. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, ele quebra sigilo bancário? Você fala, não, também não. Tribunal de Contas também não. E agora, professor, quem mais pode quebrar sigilo bancário? Juiz pode, o Ministério Público no caso de verbas públicas. E agora, você anota assim, ó, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela também pode quebrar sigilo bancário. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela também pode quebrar o sigilo bancário. Olha que desgraça! A CPI, ela também pode quebrar sigilo bancário. Só que cuidado, porque nem toda CPI quebra sigilo bancário. Nem toda CPI quebra sigilo bancário. Toda, não. Toda CPI quebra sigilo bancário, você fala, opa, toda não. Toda não. Quem que pode? Qual CPI que pode quebrar sigilo bancário? Toda não. CPI estadual pode? Pode. CPI federal pode? Pode. CPI municipal, ela quebra sigilo bancário, você fala, opa, CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI estadual quebra, CPI federal quebra, mas CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Por isso, cuidado com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Cuidado porque é um tema importante. E cai. Ainda sobre ela. Falando sobre CPI. Essa é a melhor parte de todas da CPI. Melhor parte de todas. Porque quando eu falo sobre CPI, você lembra de cantar. Quando eu falo sobre CPI, você lembra de cantar. Porque CPI é um tema que você vai ver agora no direito constitucional. E é um tema que você vai ver lá no direito administrativo. Você vai ver agora no artigo 5º. E depois é um tema que você vai ver lá no Poder Legislativo. Vai ver artigo 5º e no Poder Legislativo. E eu tenho que memorizar a CPI. Tem que memorizar a CPI como? Cantando. Você vai lembrar lá de Leão Leonardo, da época que você tomava gaia, ou que você achava que tomava gaia, que você escutava, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Você lembra assim, ó? Ela só pode prender alguém se for em flagrante, mas o sigilo bancário ela quebra no instante. Aí você canta. CPI para apurar fato certo e prazo determinado. CPI para criar tem que ter um terço de deputados ou um terço de uma casa qualquer. Continua. Se lembre que ela tem poder instrutório. Pode fazer prova como juiz. Eu sei que minha voz é feia, mas continua. Mas não pode grampear o telefone seu, porque isso é coisa de magistrado. Depois de encerrado, mandar pro MP, grave CPI, papai, porque cai essa desgraça. Claro, quando a gente for falar sobre o Poder Legislativo, a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre CPI. Vai falar sobre o fato determinado e sobre o prazo certo. E aí fica mais fácil você entender CPI. Lembre, CPI, quebra de sigilo bancário. Toda CPI? Não. Só CPI federal, estadual. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Belezinha, meu povo? Vamos tomar um café. Daqui a pouco a gente volta.